A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. A mulher, ela pode pregar ou não pode? Segundo essa passagem que eu li agora, de Paulo, aqui Paulo estava dizendo para que a mulher não fale na igreja, dentro da congregação, porque ali Paulo estava dizendo o que estava acontecendo. O mesmo pensamento que eu tenho a respeito disso é o mesmo pensamento de muitos. Que as mulheres estavam interrompendo os ensinadores, os pregadores, fazendo perguntas e com isso estavam atrapalhando a pregação, a ministração. E é por isso que Paulo disse que elas deveriam ficar caladas e não interromper a pregação. Que elas deveriam perguntar para os seus maridos em casa algo que elas não entenderam ou ficaram com dúvida. Então, para muitos, e inclusive para mim, é isso que Paulo falou nessa passagem de 1 Coríntios capítulo 14. E não que Paulo está proibindo a mulher de pregar nas igrejas. Então, assim, algumas passagens bíblicas que nos passa o entendimento que a mulher pode pregar sim, seja onde for, seja numa casa, num templo evangélico, seja na rua, nas praças. Eu vou ler alguns versículos aqui nos provando isso, que a mulher pode pregar sim, sem problema nenhum, que ela não está proibida de ensinar, de pregar. Salmos 68, verso 11. O Senhor deu a palavra. Grande é a falange das mensageiras das boas novas. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, olha só, que ora ou profetiza ou proclama a palavra de Deus. Atos capítulo 18, versículo 26. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então aqui Apolo, ele foi aconselhado por Priscila e Áquila a respeito sobre o assunto, sobre o caminho, sobre a verdade, sobre Jesus. Então olha só, Priscila, mulher de Áquila, juntamente com Áquila, seu marido, falaram mais melhor a respeito do assunto da pregação de Apolo. Segundo a Crônicas, capítulo 34, versículo 22. Ulda era profetisa. Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Miriam, irmã de Moisés, era profetisa. Neemias, capítulo 6, versículo 14. Noádia era profetisa. Juízes, capítulo 4, versículo 4. Débora era profetisa. Joel, capítulo 2, versículo 28, que foi repetido pelo apóstolo Pedro em Atos, capítulo 1, versículo 17, diz que as servas de Deus, mulheres de Deus, profetizariam nos últimos dias. Lucas, capítulo 2, do versículo 36 ao 38, fala de Ana, que era profetisa. Atos capítulo 21, versículo 8 e 9, Filipe tinha filhas que profetizavam. Profetizar significa pregar, anunciar, proclamar a palavra de Deus. Vou ler Filipenses capítulo 4, versículo 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho.
também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então aqui Paulo está falando de algumas mulheres e também inclusive Clemente que foram cooperadores com ele no Evangelho. Então esses versículos que eu li nos prova assim que muitas mulheres, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, foram usadas, foram profetisas, foram mulheres que proclamaram a palavra de Deus. Então, proibir a mulher de pregar é ir contra o que está escrito. Tem congregações, ministérios que proíbem a mulher de pregar. Já outros ministérios, a mulher pregar não tem problema nenhum. Os que são contra a mulher pregar usam 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 14. E não permito que a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Vou ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Então, muitas pessoas usam essa passagem aqui de Timóteo, capítulo 2, que aqui Paulo está dizendo que devemos transmitir a homens fiéis, que devemos escolher pessoas, homens, para instruir a outros, e não mulheres para ensinar. Então, só que se nós proibir as mulheres de pregar, se nós entendermos que Paulo proibiu as mulheres de pregar, ele vai estar se contradizendo. Porque temos ali 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5, que eu falei que a mulher que ora profetiza. A mulher ali não está sendo proibida de orar e profetizar. Ali Atos capítulo 1, versículo 17 também. Lucas capítulo 2, versículo 36. Atos capítulo 21, versículo 8. Entende? Então, entendemos que pela palavra de Deus, que a mulher sim pode pregar a palavra, seja onde for. E também os que são contra a mulher pregar, aqueles que não aceitam que a mulher ensine, elas dizem também que pelo fato de Eva ter sido enganada pela serpente, por Satanás, ela não tem o direito de ensinar. Porque geralmente ela vai ensinar heresias, vai ensinar aquilo que a palavra não ensina. Então são muitas as pessoas que não aceitam que a mulher pregue, que a mulher ensine. A não ser que essas pessoas que não aceitam que a mulher ensine, para eles a mulher só pode ensinar outras mulheres e crianças, mas não um público onde há homens na congregação. E os que são contra a mulher pregar também alegam que, segundo o autor Everett Ferguson, do livro História da Igreja, volume 1, página 181, as mulheres não eram permitidas pregarem em público. Olha só. Para mim, eu não vejo problema em a mulher pregar. Porque quem que não gostaria de ver a sua mulher pregando, ou a sua filha pregando a palavra de Deus, a sua neta, a sua avó, sua mãe, sua tia? Quem que não gostaria de ver? Eu gostaria de ver. Várias pessoas, imagine um local ou uma comunidade onde não tem nenhum profeta de Deus ali. E aí aparece uma mulher que conhece a Bíblia. Por que ela conhece a Bíblia? Porque ela leu a Bíblia. Ela lê, ela entendeu. É uma mulher que tem conhecimento.
E não tem ninguém naquela comunidade, naquele local, que não conhece a Bíblia. E aí, essa mulher não vai poder pregar? Aonde, através da sua pregação, muitas almas ali iriam se render a Jesus Cristo? Será que Deus iria condenar ela? Será que Deus ia ficar contra ela? Será que Deus não ia querer que ela pregasse para aquelas pessoas ali? Sabendo que nenhuma pessoa ali, homem e mulher, criança, jovem e idoso, não conhece a palavra de Deus, não sabe pregar a palavra de Deus? Não creio. Não creio nisso, que Deus ia se desagradar com ela. Como eu postei no meu canal aí, sobre o pastoreado feminino, o pastoreado feminino é uma coisa que para mim não tem base bíblica. Se você não viu esse vídeo sobre o pastoreado feminino, sobre a mulher ser pastora, está aí no meu canal, veja para você entender melhor. Amém? Agora, sobre a mulher pregar, eu não vejo problema, entende? Porque, como eu falei antes, se Paulo proibiu a mulher de pregar, ele vai estar se contradizendo em outras passagens que ele citou. Lembrando também que isso é óbvio, lógico, tem muitas mulheres que pregam, que ensinam melhor a palavra de Deus do que muitos homens. Tem mulheres que têm mais sabedoria e mais conhecimento do que muitos homens, do que muitos pastores, líderes de igrejas e obreiros. Isso é uma realidade. Então, eu não vejo problema nenhum em a mulher pregar, ensinar a palavra de Deus. Quantas pessoas hoje não estão salvas por causa da mulher ter pregado para ela? Quantas pessoas ainda vão serem salvas através da pregação de mulheres? Então, você, mulher de Deus, pregadora da palavra de Deus, continua pregando a palavra, continua anunciando, continua firme com Jesus Cristo, continua perseverando no caminho de Deus, no caminho da salvação, no caminho do céu. Amém? E você, mulher, que um dia foi pregadora da palavra de Deus e hoje parou ou desistiu de pregar a palavra de Deus, de proclamar a palavra de Deus, de profetizar por algum motivo ou alguns motivos, eu digo para você, volte ao teu primeiro amor, volte a pregar a palavra de Deus, volte a ser um canal de bênção nas mãos de Deus, volte a ser um instrumento nas mãos de Deus, volte a ser uma pescadora de homens. Amém? Só que assim, eu já presenciei uma vez a pregação de uma mulher. Só que eu digo assim, foi um desastre. Eu acho que a mulher não tinha preparo. E a mulher também tinha pouco conhecimento sobre o assunto, porque ela ficou a maior parte da pregação falando coisas que não tinha nada a ver com a Bíblia. E só no finalzinho da ministração dela, ela entrou na palavra de Deus e falou alguma coisinha ali. Então, tanto o homem como a mulher, eles têm que estar preparados para pregar, tem que saber o que pregar, e tem que pregar a Bíblia, palavra de Deus. Amém?